Trump está disposto a assumir pelo menos dois grandes riscos, isso de uma vez só. O primeiro risco é com a própria base dele. Está descontente, um pedaço da base do Trump, da maneira como ele vem tratando um escândalo de tráfico sexual de menores que envolve um antigo amigo de farras dele, do Trump. E o outro risco que ele está assumindo é a aversão dos mercados financeiros, isso é em escala planetária, a pressão que o presidente americano faz sobre o presidente do Banco Central americano. Hoje, Trump foi visitar o prédio do Federal Reserve. É um gesto de um certo simbolismo. Confira na reportagem de Mariana Giangiacomo. Uma visita de um presidente americano ao prédio do Federal Reserve é visto como algo raro. Trump foi ao local com uma comitiva para acompanhar obras que acontecem no edifício. Ele critica a iniciativa por causa do orçamento, que ultrapassou os 2 bilhões de dólares. No meio do encontro, Trump afirmou que as obras ultrapassavam os 3 bilhões de dólares, algo prontamente negado por Powell. You're including the Martin renovation. You just added our entire capital. Yeah, you just added in a third building. Is what that is. That's a third building. Well, no, but it's a building that's being built. No, it was built 5 years ago. We finished Martin 5 years ago. Esse é mais um capítulo da relação complicada entre os dois líderes. Desde o retorno à Casa Branca, Trump ameaça demitir o chefe do BC americano por considerar o patamar atual das taxas de juros muito alto. Well, I'd love him to lower interest rates. Other than that, what can I tell you? Uma intromissão direta de Trump ao Fed é vista, inclusive dentro da Casa Branca, como uma catástrofe. A demissão de Powell seria capaz de derrubar mercados financeiros ao redor do mundo, causando danos duradouros ao sistema financeiro e à economia dos Estados Unidos. Esse é mais um risco à imagem de Donald Trump, que já enfrenta desgastes com a própria base por causa da história de Jeffrey Epstein. Uma parte dos apoiadores de Trump exige a liberação de todos os documentos do caso do magnata que morreu na cadeia em 2019, acusado de tráfico sexual de menores de idade. O governo insiste que não há nenhuma novidade sobre o caso e que a população deveria seguir em frente. As polêmicas em diversas frentes ameaçam também a popularidade de Trump. Pesquisa da Economist e YouGov aponta que em julho, 41% dos americanos disseram ter uma opinião favorável do republicano, contra 55% com opinião desfavorável, seus piores índices do atual mandato. Tiago, se a gente colocar tudo isso num balaio só, a gente é obrigado a reconhecer que o apetite do Trump por risco é insaciável. É insaciável, mas não necessariamente porque ele tem algo na manga. Às vezes é por desconhecimento das próprias regras do jogo. Né? Grande parte da segurança e o que faz o dólar ser a moeda global é o aspecto de independência do Fed. Né? O Fed é um país que maneja o dólar, que há muito tempo está dissociado da política americana. Então, isso é o valor que o dólar tem dele ser dissociado da política americana. E o Trump não parece entender isso, ele trata o Powell como ministro, e esse apetite que ele tem pelo risco é um apetite que ele carrega desde os programas de TV que ele fazia, porque ali a perda era muito menor, né? O risco envolvido, sobretudo, eu não vou você que vai dar essa palavra, a Thaís, a parte financeira, a gente vai ouvi-la. Sim, senhor. Mas queria, como você está entrando no programa agora, Thaís já bem-vindo desde o primeiro bloco, queria ouvir você, Lorival. Há uma disseminada percepção entre algumas das vozes mais influentes nesse grande circuito, o circuito da avó, vamos dizer assim, internacional, que haveria uma revolta. Se o Trump insistir no que ele vem fazendo com o Powell, haveria? Bom, é porque o próprio mercado reage da seguinte maneira. Bom, assim, se você está pressionando o Fed a baixar juros, então vai ter mais inflação. Se vai ter mais inflação, como o Fed ele só determina o juro de curto prazo, então o juro de médio e longo prazo vai para o espaço, vai subir. Então o efeito é o contrário do esperado. Né? Quem compra ou deixa de comprar títulos do Tesouro é o mercado, não é o Trump, nem o MAGA, nem sequer o Jerome Powell. Então, aliás, tem uma outra coisa. Aquilo lá é um colegiado de 11 ou 12 pessoas, né? Federal Open Market Committee.
Então, o FONC é que toma as decisões. Por mais que o presidente seja influente, ele não age sozinho, não decide sozinho, ele pode ser voto vencido. E as pessoas que conhecem a história sabem que o Richard Nixon fez isso, acabou demitindo um presidente do Fed, causou estagflação, a combinação mais explosiva que existe numa economia, que é a inflação e recessão. Thaís. Bom, vamos lá. A primeira coisa, eu acho que é uma questão política que vocês vão tratar aqui, que é o Trump querendo arrumar um escape dele do caso do... Como ele chama? Epstein. Epstein. Então, isso ficou muito claro no mercado, até por isso que não teve muita reação. Mas só para lembrar aqui, a primeira vez que o Trump começou a xingar para valer o Jeremy Powell neste mandato e começou a falar em demissão, que estava questionando o Departamento de Justiça e tal, para saber se poderia demiti-lo, foi quando estourou a alta dos títulos do Tesouro. Porque o mercado começou a sair dos títulos, havia até uma especulação se era a China vendendo papéis. Não, era o mercado inteiro saindo do dólar, né? E esse recado, ele parece ter entendido, mas ele não desistiu de atacar o Jeremy Powell. O mercado, hoje eu conversei com gente bastante, até gente aqui do Brasil, mas que conhece bem a história do Fed. Vai ser muito difícil uma reação rápida a qualquer tentativa do Trump, porque do ponto de vista institucional, né, que eu gosto de falar aqui da institucionalidade, mesmo que a independência do Fed esteja sendo atacada, a institucionalidade em volta, não só do presidente do Fed, mas de todos os governors, de todos os diretores, é muito alta. Então, qualquer processo demoraria para fazer algum efeito. Seria, Thaís, aí, para colocar o teu argumento em teste, no fundo, seria o primeiro caso em que a institucionalidade prevaleceria sobre a capacidade que o Trump demonstrou até aqui de arrebentar com ela. Já está sendo, né, William? O Fed já está resistindo. Ele arrebentou, né? com a justiça, Exato. Ele arrebentou com o aparato de defesa, ele arrebentou com o aparato acadêmico, ele chegou a arrebentar, ou está arrebentando também, até aquilo que a gente considera que é estabelecido, que é, vamos dizer, a extraordinária capacidade americana até aqui de respeitar a ciência. Agora, as instituições financeiras ofereceram essa resistência. Tiago, deixa eu passar para você, e já olhando um pouco para o caso do Epstein. Como é que isso está sendo realmente absorvido na base do Trump? Há duas visões. Uma, não, isso aí não derruba o Trump. Outra, não, isso é sério. Os dois. Existe um misto dessas duas coisas, de que não derruba o Trump, mas pode derrubar a popularidade do Trump, porque esse é o assunto que se fala de uma forma incessante. Eu passei outro dia, essa semana, lendo os jornais do Midwest, dos estados onde o Trump ele tem um poder quase que absoluto em termos de voto. E esses estados, comparados com 5, 6 semanas, eles estão começando a falar desse assunto. O fato do Wall Street Journal, que é do Murdoch, ter falado da questão do Epstein, publicou um bilhete que o Trump enviou ao Epstein. E isso está gerando um problema entre alguns jornalistas da Fox News, por exemplo, por conta do impacto que isso gera em toda a forma de pensar que existia na emissora. E isso está se expandindo para muitas coisas e para muitos tipos de gente diferente, tanto em Washington quanto em outros estados, e acaba sendo o único assunto. Não se fala de Brasil, não se fala de tarifas, não se fala de México, mas o que se fala todos os dias é o alcance do impacto e relembrando de uma forma muito constante tudo que o Trump falava sobre o Epstein durante a sua primeira campanha, onde ele acusava a Hillary de estar envolvida no assunto, que dizia que a primeira coisa que ele faria se ele fosse eleito presidente seria liberar esses documentos. E aí, hoje, isso está gerando uma pressão muito grande nele, inclusive do MAGA, que está meio confuso em relação a isso. A gente veio já tratando esse assunto, é inevitável que a gente trate dessa questão. Provavelmente
o pior momento em termos políticos internos para o Trump desde que ele assumiu. Agora, você mesmo, Lorival, você levantava uma hipótese a respeito da capacidade do Trump de controlar o que lhe é adverso. E você mesmo lembrou, e se não me engano foi anteontem, olha só como o Trump já está procurando uma outra maneira de agradar a sua base. Passou a pôr o Obama num meme de inteligência artificial na cadeia, nível de traição, colocou agora uma investigação do FBI em respeito ao Obama. Parece que não está funcionando. Olha, eu acho que assim, os democratas eles vão tracionar muito na volta do Congresso, né, essa questão. Eles vão, né, isso vai ficar na mídia bastante tempo, tal. É uma oportunidade para uma linha de ataque bastante interessante, tal, para os democratas, para a oposição. Agora, o Trump ele tem sim um domínio sobre a base, essa base MAGA aí, porque o que essa base, ela é a base MAGA porque eles gostam do Trump. Então, o que quer que o Trump faça passa a ser bom, passa a ser correto. E ele próprio disse isso, sou eu que defino o que é o movimento, foi eu que criei, sou eu que defino. E é isso que esse povo aí quer realmente, esses seguidores gostam disso mesmo, eles querem pertencer a uma seita com um líder, é uma coisa muito personalista, né? Ele tem essa famosa frase, né? Eu poderia matar alguém na Quinta Avenida que eu seria eleito presidente de qualquer maneira e tal. Agora, isso não quer dizer que não vai ter um custo político, porque a base MAGA não é suficiente para garantir, por exemplo, a maioria na Câmara e no Senado. E é isso que está em discussão agora, né? Assim, quando que vai ter eleição? Em novembro do ano que vem. A Câmara inteira e um terço do Senado vão ser renovados. E aí, isso combinado com tantos outros problemas possíveis, potenciais problemas econômicos, né? As pesquisas mostram que a maioria não gosta desses abusos dele contra os imigrantes, a maioria não gosta das tarifas, a maioria preferiria que ele estivesse focado em controlar a inflação, né? E aí, nesse sentido, a briga com o Fed, para aqueles que entendem as consequências dessa briga, também é desfavorável para ele. Então, se você soma todas essas coisas, o cenário para ele no ano que vem é ruim. E, William, eu vou complementar aqui, porque é exatamente nessa dúvida sobre o comportamento do Congresso que está também uma espécie de muro de proteção, mais um muro de proteção sobre o Fed, porque mesmo entre republicanos, os republicanos são os maiores defensores, sempre foram os maiores defensores da independência do Fed, e seria uma aposta arriscadíssima cair nessa balela do Trump de atacar o Banco Central, né? Então, também o mercado enxerga essa visão histórica do Congresso americano como uma proteção. E essa cena de hoje vai ficar para a história e ela, de alguma forma, reforça esse poder da independência do Fed, que é o presidente do Banco Central pega um documento do presidente da República, lê e diz, está errado o que está escrito aqui. Você botou um prédio a mais. Exato, está errado o que está escrito aqui e devolve para o presidente da República. Isso tem uma simbologia de você receber do presidente da República um papel e dizer, isso aqui está errado e devolver. Quem do governo Trump que faria isso com ele? Nunca. Não, só tem puxa-saco. Exato. Nenhum deles faria isso. Imagina como isso caiu dentro do Trump. Tiago, por último, a gente tem 2 minutinhos ainda. Outro aspecto que a gente colocou na reportagem da Mariana Janjaco, nós tínhamos colocado 3 aspectos. O primeiro era essa questão do Powell, o segundo a questão do Epstein, o terceiro, o que as pesquisas estão dizendo, Tiago? As pesquisas estão dizendo isso que o Lorival trouxe, de que o Trump ele ganhou com um percentual alto de eleitores leais, mas um percentual inesperado e surpreendente de eleitores que historicamente votaram pelos democratas ou variam muito, tem um voto mais técnico, que acabaram votando para o Trump. E um ponto desses que acaba sendo mais emblemático são os eleitores de Dearborn, em Michigan, que são de maioria muçulmana, que estavam insatisfeitos com o Biden na forma como ele estava lidando com a questão de Israel e da Palestina.
Então, esses eleitores que foram chave para a vitória do Trump em um determinado condado em Michigan, eles fazem parte desse universo que está completamente arrependido de ter votado por Trump. Então, por mais que ele consiga fortalecer a base histórica dele, que vai estar com ele independente do que ele faça ou fale, o problema é que ele está perdendo muito desses eleitores que não são favoráveis aos democratas, mas também já estão cansados do Trump. Porque não quer dizer que o fato deles estarem cansados do Trump é que eles vão se mudar para o lado democrata, que continua também muito frágil em convencer eleitores para o seu lado. Então, tem cada vez mais um grupo no meio que não sabe para quem votar, que está completamente desiludido com a política americana.